Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no canal Rascunho DVD, nesta oportunidade, para comentar a lição de número 6, lição da classe dos jovens. Estamos estudando sobre os Salmos e nesta oportunidade estaremos fazendo uma tratativa sobre o Salmo 42, lembrando que o Salmo 42 e 43, eles são dos mesmos autores, dos filhos de Coré, ou Corá, conforme queira, as pronúncias, apesar de que eles ter feito, seu familiar, sua clã, ter se rebelado, cerca de 250 pessoas se rebelou contra o líder Moisés, mas é possível Deus perdoar, fazendo uso de rebelde a cantores da casa de Deus, Os filhos de Corá tinham um título pesado, tinham um passado obscuro que os infamava. Os seus ancestrais Coré ou Corá, eles eram da tribo de Levi e liderava mais de 250 líderes israelitas em uma das mais graves rebeliões contra Moisés, E o Senhor, durante o êxodo, por exemplo, Deus o julgou severamente, os comparsas de Corá, fazendo-se abrir a terra e engolir os seus pertences, Eles e os seus pertences, conforme vimos em Números 16. Mas a família sobreviveu, conforme capítulo 26, versículo 11 de Salmos, E muitos anos depois, seus descendentes já se encontravam entre os levitas, indicados por Davi para supervisionar a música e o louvor ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 37. Entre as suas responsabilidades estava o de compor, ou arranjar, ou executar tal música, motivo pelo qual os 11 dos Salmos levaram as atribuições da autoria de Coré, ou a autoria dos filhos de Coré, ou filho de Corá, como podemos dizer. Então, esta família serve, por exemplo, de exemplo como um legado trágico ou infamante que se totalmente superado por Deus. Deus o perdoou e permitiu que eles estivessem em sua casa adorando ao Senhor. Deus não há determinar de modo algum o destino de alguém, Deus superou tudo isso, fez a superação de tudo isso por meio do perdão, então não há que se determinar um modo do fim de alguém. Eu sou prova cabal disso e muitos outros que foram perdoados pelo Senhor, pelo amor de Cristo. Então o destino de alguém honrando o Senhor, os descendentes de Corá ou Coré tornaram-se conhecidos, mas não pela rebeldia de seus ancestrais, mas pela beleza e a sinceridade de louvor que davam a Deus. Isto é importante frisar. Então, no capítulo 42 do livro dos Salmos, o título da nossa lição, a lição de número 6, está nos apontando os anseios da alma por Deus, Os anseios da alma por Deus. Então, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. O que é servo? De que categoria de que família é esse animal? O que significa corça? E alma? Deriva de onde? O que significa? Então podemos observar que eles estavam longe do templo, eles estavam longe, o filho de Coré estava longe, e podemos ver que ele canta aqui um solilóquio, ele estava cantando. Solilóquio é ato de alguém que conversa consigo mesmo, É um monólogo. Então ele estava conversando entre ele, Então isso é chamado de solilóquio, O que é servo? Os cervedios, no caso, ou o veado, por exemplo, no nosso português, é um animal da família de
Ingulados, ou seja, artidatilos, né? E a corça, o alce e o gabiru é da mesma família, né? O que é corça? Corça é a família, é a fêmea do cervo ou do veado, ok? E assim sucessivamente. E alma? De onde se deriva? Ele começa dizendo assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Alma aqui disse da parte imaterial do homem, né? Denota-se a existência individual que subsiste após a morte do corpo, não é? Alma também é o princípio vital, ou seja, alma é vida. E assim sucessivamente. Dentro desse contexto, nós vamos já dar sequência aqui na nossa aula, ok? Quando o salmista, nos seus Salmos 42, e começa aí o segundo livro, conforme dissemos na aula anterior, no início da introdução desta lição, né, desse trimestre, nós trouxemos aí que o Salmo é dividido em 5 livros, e aqui começa o segundo livro, né, no capítulo 42. Né, estudo dessas lições são preciosas, são espirituais, estamos lecionando isso também na congregação. Bem antes de sair essa lição, já estávamos trabalhando isso na congregação de pastoreio, né, sobre essa questão dos salmos e a doutrina que está inserida dentro do contexto salmúdico, né? A alma que suspira por Deus. Então, o salmista, Salmo 42 introduz o livro 2 de Salmos. Ele forma uma unidade com o Salmo 43, trata de uma canção escrita pelos filhos de Corá, uma família de levitas, esses levitas que sabiam bem a respeito da importância da adoração no templo. Por isso a canção dos Salmos 2, 42 e 43 expressa o desejo do levita em retornar ao templo para adorar, não é? Então ele estava sozinho e ele estava, como eu disse, ele estava fazendo um solilóquio, ele estava falando consigo mesmo, não é? Pelo que o texto apresenta. Então nesta lição priorizaremos a exposição do Salmo 42, né? Então a alma anseia por Deus. O cantor, ele usa a imagem da corça, né? O cervo, corça e cervo. Tem Bíblia que chama corça, que o comentário já fala a Bíblia fala de corça, o texto fala de cervo, aqui o comentarista usa corça. Como eu já disse, cervo é o macho, né? E corça é a fêmea, certo? Então é isso, né? Então diz como a corça que anseia pelas águas, a fim de mostrar o quanto ela anseia. Ele estava falando isso, o quanto ele ansiava para estar na casa de Deus. Dentro do comentário de Matthew Henry, por exemplo, eles comparecer aí diante de Deus é ao mesmo tempo o desejo dos justos e o terror dos hipócritas, né? Então nessa captação exatamente o desejo do justo, né, que é esta lição diante da face de Deus por intermédio do culto público. Mas enquanto isso não acontece, por causa de uma circunstância impedida ou impeditiva, sua alma chora e se abate. O justo sente prazer em estar diante de Deus. Nesse sentido, o início do Salmo 42 revela a privação do cantor em cultuar a Deus no templo e na sua preocupação em encontrar uma fonte que alivie sua sede, não é, de adorar o Senhor. Essa imagem revela que não há alívio para a alma do jovem sem a presença de Deus, né? O subtópico de número 3 nos apresenta assim: a capacidade da memória, uma faculdade da alma. Longe da presença de Deus, simbolizada pela ausência do templo, não é? Nas memórias e sentimentos passados do salmista, então o lembram dos tempos áureos, né, a adoração pública. No Salmo 42, versículo 3 e 4, ele diz assim, ó: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão e fui com eles à casa de Deus com a voz de alegria, com a multidão
estejavas, no caso. Porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas em mim. Espera em ti, pois ainda te louvarei na salvação e na tua presença. Ó Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me. Eu lembro de ti desde das terras do Jordão, e desde de Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadumbas, todas as tuas ondas e vagas têm passado a mim. Contudo, o Senhor mandará o dia de misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, e a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueces de mim, porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo, porque como ferida mortal, com ferida mortal os meus ossos me afrontam, os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Porque está abatido a minha alma. Ele repete, não é? No versículo 2, diz assim, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e é o meu Deus. Então ele trabalha essa proposta, não é? É interessante aqui, entendeu? Quando vamos ver que toda essa questão do salmista, nós vamos observar que ele sente falta, ele sente desejo, e ele apela exatamente para as lembranças que tinham quando estavam no templo adorando, glória ao nome do Senhor. Então, quando podemos ver que nesse contexto são coisas intocáveis para ele, coisas inegociáveis, né? Que o salmista ele faz alusão aqui, né? Vamos ver que originalmente os Salmos 42 e 43 ele formam um único poema. Todavia, em muitos manuscritos hebraicos, esses dois salmos são considerados um só. O fato é esse que endosados aí pela observação que o Salmo 43 não tem título, ao passo que os demais desse livro, com exceção do Salmo 71, são titulados, né? Há um título único que serve para ambos. Além disso, o solilóquio, ou seja, repetido, como no Salmo 42, assim também é repetido aí no Salmo 43, verso 5, né? Então as ideias similares elas ocorrem ao longo do poema. A frase, por que hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, 42:9. Então ela é repetida no 43:2. Então por isso vamos considerar que esses dois salmos são uma única obra. Isso é uma observação interessante, não é? O comentarista Charles Spurgeon e Charles Swindoll, eles atribuem aí dois salmos a Davi. Esses dois salmos a Davi, entendendo que eles não são autoria dos filhos de Corá. Entendemos que eles são de autoria do filho de Corá. Então não pode ser a Davi. Logo isso aí deve ser a elucubração do comentarista, não é? Vou ficar com os filhos de Corá, ok? Entendemos aí tudo isso. Os levitas tinham responsabilidades especiais do templo, né? O Warren Wiersbe, ele entende que o autor é um levita, exilado no meio dos gentios, e que o que oprimiam e questionavam sua fé. Nesse sentido, destacamos várias lições preciosas aqui. Então, primeiro, o profundo anseio do salmista, né, onde ele exprime isso no capítulo 42, verso 1 até o verso 5. Então, o salmista, por esse motivo, não esclarecido no texto, mas está nos exilados do templo, longe da casa do Senhor, de modo que a intensa saudade enche o coração do cantor, e fica claro que esse é o cântico de auxílio, de exílio. Além disso, de um exílio entre inimigos, né, que não tenha empatia nenhuma com as convicções religiosas dos exilados. Aqui vamos destacar alguns fatos, né? Primeiro, o fato que vamos destacar é o clamor da alma sedenta, não é? No versículo 1 e 2 do capítulo 42. O Salmo não tem condição de ir e desfrutar do culto comunitário,
não é? O salmista ele apresenta essa falta de condição que ele apresenta aqui. Assim se assemelha-se uma corça que anela pela água, ou no ermo de seu isolamento ele nutre um anelo semelhante por Deus. Então, o salmista se compara com uma gazela que sofregamente ele corre os ribeiros para descendentar no caso, mas está com sede, não de propriedade e de riqueza, não de saúde, sucesso, mas ele está com sede de Deus. É isso que ele apresenta, não é? Então, a quem denomina de Deus vivo, ele aponta a fonte de água viva, ele faz essa referência a tudo isso. Então, ele menciona aqui esse contexto pela primeira vez aqui no Salmo, no livro dos Salmos, e que é digno de nota. Sede é uma necessidade vital e mais rigorosa do que fome. Então, o salmista está com sede de Deus, do Deus vivo, e anseia pelas moradas do Altíssimo, né? O salmista tem sede de Deus. O comentarista Warren Wiersbe, ele também destaca que o salmista cita os elementos mais essenciais da vida física. Ar, que é suspira, minha alma suspira, né? Tem ar. A água é o alimento, né? Ele também faz essa citação, mas sem adoração, ele aponta no versículo 42. A vida não faz sentido para ele, né? Sem adoração, tendo água, tendo ar, mas tem que ter adoração também, né? Outro comentarista, o Porquis, ele ressalta a importância desse ardente desejo do salmista, né? Ele, sobretudo, em contraste com a negligência, né? E a apatia de muitos que demonstra hoje com a adoração, o culto ao público. Por exemplo, Spurgeon, ele é oportuno quando ele escreve: quando nós formos tão natural desejar Deus quanto ter sede, a nossa alma vai bem, mas por dolorosos sejam nossos sentimentos, por mais que dolorosos sejam nossos sentimentos. O segundo ponto que observado aqui é no versículo 40, capítulo 42, verso 3, o sofrimento do exilado. O salmista ele aponta aqui, apontando que os exilados sofrem, não é? Enfrenta amargo sofrimento, uma vez que os seus inimigos estigmatizavam continuamente, pois era como se Deus houvesse se afastado dele, né? Então o cantor sagrado, o salmista, ele priva-se do alimento nutritivo para se alimentar apenas de suas lágrimas. É isso que ele aponta, né? E seu choro tornou-se tão frequentemente quanto a outrora havia sido as refeições, né? O choro agora é o seu companheiro diuturnamente, né? É isso que ele aponta no texto. É isso que está no texto. Estou explorando bem o texto aqui, que apresenta também essa característica, essa capacidade, ou melhor, essa capacidade de memorizar que o salmista apresenta. Na lição no tópico de número 2, deixa eu ver aqui, na nossa revista, né? No tópico de número 2, a alma se encontra abatida. Então, não é pecado, a alma está abatida, não é? Então ele aponta aqui a situação, conforme estou dizendo. No terceiro lugar, na terceira observação, primeira, segunda e terceira, primeira observação, nós temos aí que o salmista ele faz algumas observações. A primeira observação é o clamor da alma sedenta. A segunda observação é o sofrimento dos exilados. A terceira observação é a recordação saudosa. A recordação saudosa. No Salmo 42, 4, o salmista, exilado da casa de Deus, ele alimenta-se não apenas de suas lágrimas, mas também de suas lembranças, recordando-se como lidava o povo de Deus nas festas religiosas, na Páscoa, na festa das semanas e dos tabernáculos, em procissões festivas rumo a Jerusalém, quando as tribos subiam para renderem graças ao nome do Senhor. Então, mergulhando em grande tristeza e dor, ele se recorda dos tempos alegres que havia vivido com o povo de Deus, né? Na casa de Deus também. Então, ele estava falando do privilégio de pertencer à família de Deus, mas ele estava exilado. Então, podemos nós, que temos toda a liberdade
está intrinsecamente ligado à adoração e está na casa de Deus constantemente, não é? Na observação de número 4, nós vamos observar que o salmista, ele conversa diante do espelho. Parece que ele aponta para ele mesmo, no versículo 5. Aqui ele entrega ele faz a entrega de um solilóquio, uma conversa diante do espelho, sozinho, não é? Conforme eu já disse no início do vídeo, o que significa solilóquio, uma conversa entre si mesmo, não é? Uma conversa diante do espelho, exortando a si mesmo, admoestando-se a não ficar abatido. Por que te abates, ó minha alma? Não é? Então ele estava falando com ele mesmo. Ele confronta a sua própria alma, perturbada à espera do Senhor. Ele mesmo, e mesmo que agora o tempo seja de choro, a esperança impulsiona a antecipar os dias de alegria, onde louvará Deus o seu auxílio e o seu pessoal. Nas palavras de Alan Hemmer, por exemplo, em meio à sua desolação espiritual, o seu anelo por Deus, o salmista se encoraja, ele apela a si mesmo e espera por Deus, não é? A espera por Deus que expressa a convicção de que ele ainda o louvará. Concordaremos aí com uma frase de Spurgeon, quando diz assim: há duas graças que Cristo usa acima de qualquer outra, não é? E enche a alma de alegria: a fé e a esperança. Isso é chamado Spurgeon chamava de duas graças, né? Fé e esperança. A fé conta para a alma o que Jesus tem feito, e assim a consola, ao passo que a esperança reaviva a alma com as notícias de que Jesus fará. Ambas bebem da mesma fonte. Cristo é a nossa promessa. Bendito seja o nome do Senhor. Então, observe que dentro desse contexto da nossa lição, temos muita coisa interessante dentro do livro dos Salmos, em especial dos Salmos 42, que é o que estamos tratando nesta lição. É uma nostalgia da lembrança de Deus. Ele estava dentro de uma nostalgia, podemos ver que o salmista está expressando isso, Ele faz uma figura de linguagem. O pensamento do poeta não são conturbados, conturbado pelo cenário da natureza diferente do meio de que ele fica, ali no Rio Jordão, não longe de sua nascente, nas encostas do Hermon. Ele vê as correntes descendo das encostas e cachoeiras caindo em formas de catadumbas, e ele sendo arrastado pelas correntezas. As águas da chuva, bem como a água do degelo, transformam os arroios em cascatas e torrentes perigosas. Uma imagem de sofrimento intenso. Aqui nós vamos apontar, podemos analisar aqui 6 fatos que chamam a atenção dentro desse capítulo 42, também dentro dessa frase nostálgica do salmista. Ele diz assim: o salmista está no extremo norte da Palestina, no sopé do Monte Hermon, e a mais alta montanha de Israel, perto de Misa, um pequeno monte das terras onde nasce o Rio Jordão, ali longe do santuário, longe da congregação, e privado de culto público, sente sua alma exilada e abatida. O cantor do santuário, ele se vê engolfado pelos turbilhões, mas o que lhe dá alegria é a presença de Deus, o bem maior que aspira a alegria, a face de Deus. Como seria bom se o povo de Deus sentisse novamente esse anseio pela a presença do Altíssimo, o apego à casa de Deus e esse anelo pelo culto público, de estar juntos cultuando. E o salmista, ele diz assim: suspira a minha alma por ti, ó Deus. No versículo 6, ele diz assim, vejamos o que diz o salmista. Vamos para a leitura outra vez. Verso 6. O meu Deus, dentro de mim, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, aí desde o Hermon e desde o pequeno monte,
o monte de Mirza, e assim sucessivamente. Outra observação interessante é que o salmista ele faz, que é o abatimento do exilado, né? E outra observação interessante é que uma enxurrada de problemas ele apresenta. O Hermon é uma montanha mais alta de Israel, né? É um cume, está sempre coberto de neve, com degelo, desce dali torrentes de água como verdadeiras cachoeiras, e a Catatubas, né? Catatubas ou seja, a queda de grande volume de água, isso que representa esta palavra. A corrente, as águas vinham de cima, se uniam às águas que brotavam debaixo, pois ali do sopé do monte, aonde nasce o Rio Jordão. Então o salmista olha para esse cenário e imagina aí a sua alma sendo arrastada pelo abismo em abismo, não é? De abismo em abismo. Ele oferece, ele apresenta, não é? Que as águas vinham de cima, uniam-se às águas que brotavam de baixo, e ali o sopé do monte, nasce o rio Jordão, é dali que nasce. Então o salmista olha e aquele cenário imagina a sua alma sendo arrastada pelo abismo em abismo. Ele perdeu o apoio para os pés e sente todas as ondas, as vagas passando por cima dele. Então, como sentiria mais tarde aí, Jonas passou pela mesma situação, né? O exílio, por exemplo, é encurralado pelos inimigos. O exilado, o autor exilado, é encurralado pelo inimigo e amargado, dolorosas circunstâncias, sente saudade da casa de Deus, né? Sente saudade da casa de Deus. O terceiro ponto, a terceira observação, o socorro, ele aponta para o socorro divino, né? Mesmo com dificuldade toda, ele aponta aí para o socorro divino. Em meio à angústia, ele ainda é capaz de lembrar da graça de Deus com ele, né? Visto que a horas de dia, Deus põe em atividade seu amor, à noite ele dá o cântico, o qual se converte em oração. Então é digno de nota observar que o salmista deixa de usar o termo Elohim para Deus e para chamá-lo de Yahvé, o Deus da aliança. Então ele deixa Elohim e começa a chamar de Yahvé. No Salmo 42, o autor usa as designações El, que Elohim, que é Deus, e apresenta isso 20 vezes, e o nome Yahvé, o Senhor, apenas uma vez no Salmo 42, verso 8, né? O mesmo cercado de problema, mesmo ele cercado de problema, ele ora ao Senhor, canta louvor ao seu nome, pois ele é o Deus da sua vida. Mesmo que as circunstâncias pareçam encurraladas, né? Ele tem plena consciência da existência da misericórdia de Deus. Outro ponto importante que ele apresenta aqui é a oração do oprimido. No Salmo 42, 9, o salmista ele sente-se abandonado, contudo ele é capaz, ele é capaz de chamar Deus da minha rocha, ou seja, o salmista dirige-se a Deus como uma rocha, né? Mas lamenta que o Senhor tenha se esquecido dele e admite o seu andar cheio de lamentação sobre a opressão do inimigo. Está diretamente relacionada ao fato de Deus ter o deixado, né? Em quinto lugar, podemos observar, quinta observação interessante, observar com o insulto do adversário. Ele diz, olha, primeiro, nós temos uma dificuldade muito grande, estamos vivendo coisas de se lamentar. Primeiro, ele fala do abatimento do exilado. Segundo, ele fala da enxurrada de problema que apresenta ao exilado, né? E terceiro, ele apresenta o socorro divino. Quarto, ele apresenta a oração do oprimido. E o quinto, ele faz o insulto do adversário. Ele fala do insulto, né? Ele faz isso tudo e crê em Deus, mas o insulto continua. Então o sofrimento do salmista é de sobremodo agravado pelas palavras ferinas de seus adversários. A língua corta mais fundo do que a faca afiada, né? E chega até aí aos ossos, mas em que consiste o insulto dos adversários. Em que consiste isso? Consiste na repetição sem trégua de pergunta. O teu Deus, aonde está? Isto era o insulto que o salmista
aponta seus inimigos, sugerem que Deus é incapaz de socorrê-lo, e estavam dizendo que ao salmista se ele estava passando por circunstâncias amargas, né? E assim sucessivamente. Então podemos observar que toda essa então Deus havia virado as costas para ele, rejeitado. Era essa a ideia que o inimigo tinha, mesmo o salmista tendo a convicção que o Senhor não fez isso, né? Então, no sexto lugar, ele coloca aqui uma observação, um autoconfronto, né? No Salmo 11, ele diz assim, ó: porque está abatida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e é o meu Deus. Então ele fala do confronto, do autoconfronto, né, que ele aponta entre ele e a sua própria alma. Então o salmista volta a confrontar a si mesmo, não é? E ele exorta a sua própria alma para não ficar abatida nem perturbada. Ele mais uma vez alimenta a sua alma de esperança, dizendo que voltaria a louvar o Senhor, e assim sucessivamente. Então podemos observar que são lições de forma muito categórica, muito objetiva e muito proveitosa para os nossos dias. Que Deus abençoe os nossos jovens, Deus abençoe todos os alunos, né, da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.